Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Pode Isso, mãe? Pode ou não pode, Regiane? Pode, hoje só pode, como temos assim uma convidada muito especial, na verdade é minha amiga do coração. Eu queria muito que as duas se conhecessem, sabe? Marina, Cassiane, Marina. Bom, gente, a nossa convidada é a Cassiane Crestani, ela atua há 18 anos, né, como psicóloga, cuidando de adolescentes e crianças também. Ela é membro aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e da IPA, lá em Londres também. Ela atua também em projetos muito bacanas que a gente vai gostar, sabia? Brincando em Família e Livros no Tatame. Olha que bacana. Bem-vinda, minha amiga! Obrigada! Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Cassiane. Antes da gente começar essa conversa que vai render muito, eu quero lembrar você que está assistindo a gente de se inscrever aqui no canal, de compartilhar, de deixar o seu comentário, a sua pergunta, para a gente poder interagir de maneira cada vez mais próxima e efetiva, para ser uma conversa não só que traga reflexão, mas que traga conhecimento e informação para você poder transformar a sua realidade aí em casa, a sua maternidade, tendo um dia a dia cada vez mais leve e funcional com a tua criança, com o teu adolescente. E a nossa convidada, né, neste Setembro Amarelo, onde a gente fala muito sobre esse assunto, então a gente fala, legal, então vamos levar a Cassi justamente neste mês, onde a gente troca muitas informações, é muito importante, não é, amiga? Até porque é uma coisa que eu acho que a gente está percebendo hoje, e até já queria começar te fazendo essa pergunta, Cassiane, e que eu escuto muito dos pré-adolescentes e dos adolescentes que eu trabalho, que assim, tá difícil ser adolescente hoje em dia, sabe? A gente tá aqui tentando entender. Ontem mesmo uma aluna na UFRJ falou para mim, já não chega a confusão que é a adolescência, ainda por cima ela tinha recebido um diagnóstico de autismo tardio e estava ali tentando se enxergar, né, dentro desse caminho. Como é que você tem enxergado isso? Como é que isso está chegando para você no consultório? O que você está sentindo, né, de uma década atrás, 2 décadas? Como é que está sendo ser pré-adolescente e adolescente hoje? Bom, essa é uma questão bem complexa, né? E aí eu fico pensando no seguinte, sempre foi difícil ser adolescente. Primeiro pré-adolescente, que é onde a gente vive uma série de lutos, né? A gente precisa abandonar e fazer o luto desse abandono da infância. Que é de 10 a 13 anos, certo? O pré? A gente não pode fixar uma idade, né? Mas só para a gente ter, assim, mais ou menos isso claro, né? A infância, até por volta de 9, 10 anos. Agora, nos Estados Unidos, já está se falando, né? De uma pré-adolescência de 10 a 12, estendendo a adolescência até 20 anos. Claro que tem sempre as exceções, né? Então, eu gosto muito de pensar que a adolescência é a síndrome normal da adolescência, onde tem as dificuldades. Eu tenho um professor que ele fala, se pudesse pular essa fase e a gente já chegar lá na vida adulta, que bom, né? Para os pais, para os adolescentes. Sim. Mas, de fato, assim, Marina, de 10 anos para cá, a gente tem percebido um aumento crescente na busca de tratamentos. Seja ele qual for, né? Que é de psiquiátrico ou psicoterapêutico. E aí, isso nós temos mais dados ainda dos Estados Unidos, né? Então, mais ou menos de 2008, que se começa em função de uma sociedade que está doente também, né? E a adolescência entra nisso, né? Mas existem mais diagnósticos, e aí aquela questão que sempre nos perguntam. Mas vem cá, não tinha TDAH, depressão, ansiedade, quando você era criança, quando a gente era criança? Mas você não acha também que a gente tem mais acesso a essas informações? Eu fico um pouco com isso, assim, talvez existisse já tudo isso, mas a gente não tinha muito acesso. Aí agora, como a gente fala muito sobre isso, acho que tem uma identificação, acho que tem um cuidado, mas só da gente estar aqui, amiga, já fazendo esse podcast, falando sobre isso, já é uma grande preocupação, entende? Aí eu fico pensando isso, por um lado que tem mais procura, às vezes eu acho positivo, assim, quando eu ouço alguém, procurou uma terapia, procurou uma ajuda,
né, foi fazer uma terapia alternativa. Eu não sei, me dá uma sensação de que isso é algo bom, entende? Apesar da gente saber que agora a gente está dando mais classificação para todos o que está acontecendo, né? Isso aqui é um TDAH, não, isso aqui é uma depressão, isso é uma tristeza. E às vezes é só uma fase de adolescência. Tem medo, Marina Elias? O que é? Sobre a sua fase? Oi? Eu tenho medo da adolescência. Não, a gente vai junto, não vai? Então, Nossa, pelo menos risada eu vou os dar. nossos filhos aqui têm tudo a mesma idade. A Maria tá com 12. A Maria tem 11. Ela faz 12 em janeiro. Gabriel, 10. Pedro... 9. E Antônio, 9. Tudo ali, ó. Tudo ali. E aí, eu tenho muito medinho, amiga. Eu tenho medo da adolescência, porque eu lembro da minha adolescência, que eu era tão wild, rebelde, assim... Queria uma liberdade, ninguém me entende. Não tem essa frase? Essa frase acho que é a mais falada, né? Ninguém me entende! Adorava falar essa frase. Então, o que é na adolescência a gente precisa compreender que às vezes eu vejo os pais muito preocupados no consultório, né? O meu filho tá transgredindo. A adolescência, ela é isso, né? Precisa dessa fase. Se a gente pudesse aqui... poder pensar um pouquinho, até para ajudar, né, quem está nos ouvindo, a infância é o brincar saudável, e que se perdeu muito. E na adolescência são as pequenas transgressões, mas que, claro, que o adulto sempre possa estar atento, dialogando, sinalizando isso, não é para deixar fazer, né? Mas entender que isso acontece porque o adolescente ele precisa se desligar um pouquinho das figuras parentais. Sim. Na infância, ele se liga e ele precisa dessa ligação. Depois, na pré-adolescência, na adolescência, isso vai se fazendo de um outro modo, que é para que ele possa criar a sua própria individualidade, a sua identidade. Não é para os pais se preocuparem. Mas, amiga, eu tenho que te falar agora, porque é difícil, não é? Assim, eu até encontrei uma amiga minha que ela é médica. Ela chegou e falou, eu vi o seu podcast, eu amei, eu quero dar uma dica de programa. Eu falei, pode falar. Não, quando o filho vai. Quando ele vai viajar, quando a mãe não tem mais aquele lugar. Ela falou como foi dolorido para ela, o quanto ela lia, o quanto ela ouvia. E de repente ela fala, mas quando acontece com você? Ela falou, é um buraco que se abre, que eu quero tentar me achar, porque é difícil também para os pais, né? Muito. Eu fico pensando o quanto seria bom os adolescentes saberem disso, né? Eu não sei se a gente pode falar, ter esse diálogo, assim, se é legal ter esse diálogo com o filho, de falar, filho, para mim tá tão difícil quanto você, talvez ajude um pouco, não? Mas eu acho que isso é desde lá do comecinho. Por exemplo, vou fazer o desmame. Muitas vezes o desmame é da mãe, não é do bebê. É a mãe que não precisa abandonar aquela fase, né? Aí, ansiedade de separação. Vai ver, é ansiedade de separação, a mãe que não tá deixando. Uma vez eu tive um caso clássico, que a mãe chegou com a criança para mim na sala de aula, e a criança tava, você via pelo corpo, pelo corpinho dela, uma criança que tinha 4 anos na época, ela é minha aluna até hoje ela tá com 11, e a mãe falou assim, mas eu acho que ela não vai ficar, porque ela tem dificuldade, assim, quando ela chega num lugar que ela não conhece as pessoas. Aí eu falei, deixa eu tentar. Aí me abaixei na altura dela, estiquei a mão para ela e falei, a gente pode tentar. Você não vai fazer nada que você não queira. E você pode tentar. E aí ela se conectou ali comigo, esticou a mãozinha para mim, entrou para nunca mais sair. Quer dizer, de quem que era essa ansiedade de se separar dela ali na porta, numa atividade nova, de deixar com uma pessoa desconhecida? Era da mãe. Então, assim, como é que também a gente vai entendendo ali um dos primeiros vídeos que a gente gravou nessa nossa jornada, que é o do ser sal, né? Que a gente gravou um vídeo fazendo essa analogia. Sobre esse limite, se né? Se fazer desnecessário. Né? Assim, o sal na comida, a mais ele vai pesar, a menos ele vai faltar. Então, onde é que a gente se faz presente sem ser o exagero, né? Sem ser o exagero tá e sem muito ser salgado, falta. Tá muito doce aqui, não é? Então eu acho que e entender que não é sobre a gente não estar mais presente, é sobre a gente se deslocar. A gente se desloca, a gente diminui de tamanho, hora a gente aumenta de tamanho, a gente vai virando algo mais fluido na vida deles, e a gente precisa entender que esse dia vai chegar e tá tudo bem. Ai, desculpa, só um suspiro. É difícil. É muito difícil. E eu costumo dizer para toda a família que chega no consultório,
para a criança, para o adolescente, para os pais ou para os cuidadores. Aqui a gente vai usar muito os pais, né? Mas a gente tem que pensar que às vezes tem crianças e adolescentes que têm cuidadores, que fazem a função paterna, materna, né? A gente está falando da síndrome, né, normal da adolescência. Junto com isso, bem do ladinho, existe a síndrome do ninho vazio. Esses nomezinhos para a gente também aqui e compreendendo que isso que sentimos, e às vezes a gente fica muito sozinha com isso enquanto mãe, pai ou adolescente, existe, tá ali, tá tudo bem. A questão é o grau e a intensidade. Sim. Que aí também existem os casos de mães que adoecem muito, deprimem quando a criança sai, né? Sei lá, o adolescente sai, vai estudar. Eu, particularmente, vivi isso. Sim. Onde minha mãe estava deprimida de um lado quando fui para a faculdade, com 17 anos, e do outro eu super mal. O que está acontecendo, né? Tipo, você se desprendendo da mãe, assim, desse ninho. Mas não havia um diálogo sobre o que estava ocorrendo. Então, ter esse espaço que hoje, na contemporaneidade, a gente tem mais, onde a gente busca, né? Vamos conversar, vamos para um profissional habilitado para ver o que está acontecendo, se está tudo bem, se é isso mesmo, ou eu que estou viajando aqui, né? Fica muito mais fácil da gente digerir. Sim. Opa, outras mães sentem isso também. Então, esse espaço também proporciona muito. Mas, amiga, isso, você né? chama, em casos assim, a mãe para falar, mãe, vamos cuidar da mamãe também? Tipo, nesse sentido de que vamos procurar uma terapia para você. E como é que é recebido isso? Assim, é um susto, é uma surpresa? Ou ela sabe, mas ainda está nesse, não sei o nome que eu dou para isso? Como que é, né? Porque, amiga, você ser chamada para falar não deve ser fácil. Eu tô no lugar da mãe, gente. Eu tô aqui. Tô tensa, Vamos fazer com esse podcast papo. sobre isso. Faz um carinho no coração da Rejane, Cássio, por favor, com a sua resposta. Acho lindo isso, porque é isso. A gente precisa acolher, fazer um carinho para essas pessoas que estão ali junto com um adolescente que não tá bem, que está saindo de casa, né? Que está se desprendendo, independizando. E aí, como é que acontece isso tudo? Com a criança, os pais sempre estão muito junto do trabalho. Então, normalmente, eu me encontro com os pais uma vez ao mês, a cada 40 dias, dependendo de cada situação. O adolescente já chega, não quero mais. Porque sei lá, né? Tô aqui contando as minhas coisas. Tem uma vergonha do que vai ser dito. E tem uma fantasia de que, por mais que tenha, né, a acústica no consultório, que eu converse sobre a questão do sigilo, então tem uma fantasia que só de falar, pai e mãe vão saber o que tá rolando com ele, né? Vão saber os segredinhos. Então, os pais já passam a não estarem mais tanto no trabalho psicoterapêutico. Sim. Mas tem acontecido muito, e eu tô falando assim, de um ano para cá, pós-pandemia, dos adolescentes me pedirem para estarem junto do pai e da mãe e querem contar algo, porque querem dialogar, chamar família, chamar irmãos. Ai, que legal isso. E eu acho que depende muito do que a gente chama de vínculo transferencial, da aliança terapêutica, que o profissional tem com essa família, né? Porque temos que entender que sempre, na questão da psicoterapia infanto-juvenil, o primeiro vínculo são com os pais, que são eles que nos procuram. O pedido pode até vir da criança, do adolescente, mas são os pais que chegam até a gente no primeiro momento. E esse vínculo, estando fortalecido, aí a gente tem sucesso no trabalho. Então, normalmente quando se indica, se sugere, não é de uma forma tão bate-pronto assim, né? A gente vai tentando investigar, entendendo como é que tá essa família, quem precisa, aí a gente pode até entrar num outro assunto. Sim.
Por exemplo, estou aqui trazendo situações hipotéticas, né? Vamos pensar numa família de 4 pessoas, onde sempre um indivíduo está mais fragilizado ou está com alguma questão psicossomática, né? Que é quando o corpo começa a falar em função de toda a dinâmica emocional, escorre para ali, né? Uma diabetes, manchas roxas no corpo, se machuca muito, enxaqueca. Alergias todas, né? Enxaqueca é muito comum também, né? Alergias de uma forma geral, aquela criança que está sempre doente. Gastrite. Exatamente. E aí a gente tenta sempre Nada que cuidar. consiga digerir, né? Me perde a voz, a criança está sempre rouca. Quer falar que não sai, né? Que não sai. Então a gente tem que pensar que a gente está falando de um grupo familiar onde tem um padrão de funcionamento, de um funcionamento inconsciente, que as coisas vão acontecendo, mas eu não sei muito o que é, eu não falo sobre isso, né? É o que fica escondido. E é muito comum que se desloque para um membro da família a doença do grupo. Uau! Então, muitas vezes a gente começa a tratar aquela pessoinha, mas as questões são de um outro... De um grupo, nível, né? Do sobre grupo dinâmica. todo. Eu tô com uma família agora que é exatamente isso que você acabou de falar. Veio o casal para falar sobre a criança, e aí então eu propus, depois de alguns encontros com o casal, que eles trouxessem a criança para a gente fazer uma dinâmica juntos, e ali ficou muito claro para mim, quanto mais eles olhavam o problema na criança, mais eles se afastavam de enxergar o possível caminho e a possível solução, porque que estava, na verdade, numa mudança que a gente precisava fazer neles, de enxergar a maternidade e a paternidade, né? E muitas vezes é isso, é muito mais sobre dinâmica do que sobre algo pontual, né? Eu sinto isso. E às vezes é uma coisa tão pequena, engrenagem. Que faz toda a diferença, não é? É uma coisa, eu fico impressionada, assim, é um tom a mais, um tom a menos, uma horinha, alguns minutos, parece que tudo muda, eu fico impressionada, é muito rápido. Sabe que eu até pensei num exemplo aqui hipotético, né? Pra gente pensar, vamos pegar algo mais palpável, né? Para quem está nos ouvindo entender também um pouquinho, né? No caso das fobias, é uma fobia social. Criança que parou de falar, não quer falar na escola, não participa, não tem amigos. Muitas vezes, se você começar a investigar isso um pouquinho mais, né? E aí vem pai e mãe muito desesperado, não sei o que aconteceu, o que a gente vai fazer? Então, mas e como é que era você? Quando adolescente, como é que é você no trabalho? Não, eu não trabalho com gente, sei lá. A começar por mim mesmo, né? Eu não me relaciono comigo, né? Porque ele fala que não trabalha com gente. E ele? E a pessoa? Não consigo. Acho pessoas chatas, para mim é difícil. Então, é poder ir aos pouquinhos, olhando também onde isso tudo se situa, porque a criança é o cérebro plástico, moldável, e tá ali absorvendo tudo é mais sensível, né? Também as experiências. É aquilo, né? Lembra no início, né? Até 6, 7 anos, né? Que isso é real, né? Você tem que dar os bons exemplos, né? Todos os bons exemplos, ser uma boa pessoa para aquela criança perceber e levar isso adiante. Enfim, você tem que ser bom exemplo o resto da tua vida. É a letrinha lá do rodapé. É a letrinha do rodapé. E o quanto é importante, né? Essa criança ver como você age, né? Igual os meninos, assim, né? Eu sou uma pessoa que vocês me conhecem, eu sou agregadora. E muito. E sempre coloco os amigos e quero conhecer todo mundo. Apesar de já ter dado o rolo, né? Venhamos e convenhamos. Que eu falo, não, vou parar dessa coisa de juntar, de ficar apresentando gente, amiga. Foi só uma época. E aí eu percebo que isso é muito comum dos meus filhos, de tocar um interfone. Mãe, eu posso saber que o João com o Pedro do 7? Eu pode? Porque já vê esse movimento
automático da minha casa, então para eles acaba se tornando um prazer, assim, ai, tudo bem, vamos lá em casa, que também acontece muito isso na tua, porque é um exemplo que a gente tem de ter a casa cheia, né, acaba que passa, é uma coisa tão pequenininha, mas quando você percebe isso, fala, gente, eles estão imitando, porque sabe que eu tô trazendo meus amigos para cá, porque a gente fica horas conversando. É natural. É muito bonitinho isso também. Agora, Cássia, você falou uma coisa aí muito fundamental, né? Que eu acho que é um gargalo do adoecimento atual, assim, de modo geral, da sociedade, que é, olha que fala, né, nessa situação hipotética que você trouxe. Eu não me relaciono com gente no meu trabalho. Quer dizer, em que lugar a gente está colocando o relacionamento intrapessoal? Porque na condição humana, a partir do momento que a gente existe, a gente se relaciona com gente, porque a gente tem um relacionamento que é da gente com a gente mesmo. E o quanto a gente está achando fácil passar por cima disso. E a gente quer começar a entender o nosso relacionamento com o outro antes de olhar para dentro. Então, onde não existe uma conexão intrapessoal, não vai haver a conexão interpessoal e sistêmica muito menos. Né? Então, tudo começa com esse olhar para dentro, para depois eu entender aqui na nossa relação, para depois eu entender nós duas e o ambiente, né? E o todo. Mas a gente achou muito fácil passar por cima daí. Até porque a gente tem hoje um modelo social que facilita muito isso, a começar pelas redes sociais. Então é muito mais fácil eu me conectar virtualmente com qualquer que seja a pessoa do que pessoalmente. Né? E por que é muito mais fácil a gente se relacionar? Por quê? Conta pra gente. Quero saber. Vamos pensar juntas aqui, né? Porque a gente não tem olho no olho. Não tem olho no olho. E eu acho que aqui a gente tem uma situação também um pouco diferente, né? Porque hoje, o que vocês estão me dizendo dos exemplos que vocês têm em casa com os filhos de vocês, eu diria que é a exceção do que a gente está vivendo na contemporaneidade. Os adolescentes e as crianças estão presos em casa, sem atividade física, a gente tem um índice altíssimo de obesidade. Nos próximos anos isso vai piorar muito. Crianças que têm muita dificuldade de tônus muscular, tenho visto muito, né? De psicomotricidade, aprendizagem. Então, o que a gente pode ir pensando a respeito? Como a gente está fazendo essa ligação com os nossos filhos, né? Com quem está chegando. E a rede social é muito fácil, né? Se eu não gostei, eu deleto, bloqueio, fico sem falar, dou um gelo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Aí existe um temor enorme, né, de ser cancelado. Que é o desespero dos adolescentes, não? Em termos de pesquisas que a gente estava falando antes, né, Marina, nos Estados Unidos isso já está mais mensurado. Depois eu vou dar umas dicas aqui de livros para deixar para os pais, para os interessados, né, que quiserem ler. Mas, por exemplo, nas meninas a rede social funciona muito mais como esse espelho delas mesmas, mas no sentido de se ver muito bem o tempo todo, né? Com vários filtros. Perigo. Então, eu tô sempre... A minha interação é com o telefone. Eu não tenho mais o espelho da mãe, o olhar da mãe. Com os meninos... nesse sentido da agressividade também se espalhar, né? O bullying. Essas dificuldades que a gente tem visto muito, né? Até lembrei agora. E que olha que interessante, né? Eu, na fila do mercado, outro dia, estava ouvindo uma mãe falando assim, eu fico amamentando e fico no telefone enquanto ele mama, porque ele demora muito a sugar. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Olha a falta do olho no olho desse bebê. Vamos pensar no autismo, por exemplo. O que é o autismo, assim, quando as crianças nos chegam, né, com esse suposto diagnóstico? Muitas vezes existe a falta do olhar, desse espelho da mãe, do cuidador, né? Como é que eu vou saber como é que é ser gente se eu sou um ser social? Né? A gente, por natureza, a gente precisa do outro, né? Sim. Então, hoje nós temos uma epidemia muito grande dessa dificuldade mesmo, de interagir, de saber como fazer. Se eu estou frustrado, o que eu faço? Eu vou lá e dou um tapa no rosto da minha mãe,
dou um soco no meu amigo porque eu me frustrei, porque ele não me deu a bola, porque eu não gostei do que ele me disse. Eu acho que você tocou num ponto agora, porque é muito fácil a gente confundir os transtornos mentais hoje com um modo de vida operante que se instaurou na sociedade. Então, por exemplo, nós somos a primeira geração com filhos criados por adultos com atenção fragmentada. Sim. Então, os nossos filhos, eles são criados e educados por pessoas que têm atenção fragmentada, que se assemelha muito com o TDAH, de repente, né? Com o próprio TEA em algumas esferas. Então, e aí essa criança que... Tem uma pesquisa recente que eu acho muito interessante, que foi... Ela não está validada cientificamente ainda, mas ela encaminha a gente para uma reflexão. Colocaram 38 mães com suas crianças, de aproximadamente 5 a 6 anos de idade, de um lado, do outro lado mais 38, e aí... De um lado, o que eles tinham que fazer? Entrar numa sala e ensinar 2 novas palavras para os seus filhos. Só que de um lado, essas mães levaram o telefone junto, do outro lado, não. Do lado que não levou o distrator, que fragmenta a atenção, todas as crianças aprenderam as novas 2 palavras. Do outro lado, não. Porque não necessariamente ele precisa tocar, não necessariamente eu preciso olhar, mas a possibilidade dele entrar no meio do meu espaço de conexão segura com o meu adulto de referência, faz com que eu fragmente a minha aprendizagem. E a minha aprendizagem emocional, não só a cognitiva, a emocional, do que é um apego seguro, do que é uma conexão, do que é uma relação efetiva com alguém. E isso está completamente picotado pela realidade, que eu levo o trabalho e vai para casa. Quando que acaba o trabalho? Exatamente. Que estratégias a gente pode criar para minimizar esse prejuízo, porque eu nem acho que seja solucionar, mas minimizar esse Mas eu acho prejuízo. que aí depende de nós, amiga. Então. Eu acho isso, os adultos pararem um pouco, falarem, agora eu vou jantar. Realmente, lá em casa rola a regrinha de não levar o telefone na mesa. É isso, gente, é meia horinha só, sem telefone ali na mesa, vai fazer a lição, vou fazer a lição com você, deixa o telefone, mas às vezes precisa fazer pesquisa, faz pesquisa, e mostra, entrega, volta, porque eu acho que depende de nós também. A gente tá num looping. Sim. E a gente às vezes acaba mais acusando a criança. Não fala, não tem conexão, não olha. E eu acho que isso depende muito de nós, assim, né? Acho que todos os vídeos que tá rolando, todas as coisas, realmente é um alerta, porque as coisas estão acontecendo. Acho que todo pai, toda mãe, acho que nunca vai acontecer com a gente. Nada vai acontecer. Não, é outra escola, é outra coisa, né? Esses dias teve um outro caso lá no colégio dos meus filhos, de uma figurinha, assim, de um caso de que o menino era judeu e mandou uma figurinha super infeliz, que acho que o menino nem tava sabendo, mas bateu super mal e todo mundo já tomou essa... Eu juro, eu sou super a favor de realmente não levar telefone em escola, que agora teve uma proibição, né? Eu achei... conversar sobre isso. Nossa, eu achei isso maravilhoso, entendeu? Porque vai ter que se relacionar, vai ter que conversar, vão ter que aprender, mas eu acho que cabe a nós. Assim, eu não sei se vocês têm essa sensação, vocês conseguem se ver nesse lugar também, de falar, opa, peraí que sou eu aqui? Sim. Sou eu que vou ter que parar um pouquinho o telefone? A gente consegue se ver quando a gente consegue se trabalhar, não é, Marina? Você estava falando sobre isso, né? Mães, pais que conseguem se pensar, porque é muito mais fácil a gente depositar no ser mais frágil, que é a criança, o adolescente, né? Que é uma queixa recorrente no consultório das crianças, dos adolescentes, que ficam como depositários dos problemas, das dificuldades dos pais. Os adolescentes falando? Muito. Crianças falando sobre isso. Todo mundo joga em cima de mim. Eu nunca tô certo, eu nunca faço nada certo. Eu fiz isso, mas aí tinha alguma outra coisa que estava errado, que eu não consegui. Então, também nunca consegue atingir esse nível, né, do elogio, do olhar, do validar, pai, da mãe. Né? A Marina fala muito isso aqui, né? Ser validado, né? O quanto é importante, né? Ter um seja espaço, dor ou não, né? Seja lá o que for. E, ao mesmo tempo, ser validado como um outro. Separado desse pai e dessa mãe.
Um ser que pensa, que tem os seus desejos, né? Eu acho tudo muito complexo e aí eu lembrei e até trouxe como uma sugestão também de livro, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, né? Vamos anotar, vamos colocar Aí, aqui ó. embaixo. Aqui, Aqui, esse livro é incrível. Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Esse livro é incrível. Best-seller, que legal. Que entra justamente, né, nisso que você está falando, né? O uso do celular na escola. Recentemente a gente teve exemplos aqui no Rio de Janeiro, né? Sobre o boom que foi fotos manipuladas pela inteligência artificial por um grupo de crianças. Isso não é na escola XYZ. Eu vejo de maneira recorrente acontecendo. Às vezes escuto dentro do consultório e depois você vê isso do outro lado, né? E aí estava até pensando também, porque tem muito a ver com a sociedade do cansaço, que eu até deixei lá pro Galvão também. Aí ela aí. Galvão, nosso diretor. O que acontece se a gente não pode crucificar pai e mãe, né? Porque depois da pandemia se trabalha muito mais. Então, Impressionante isso, né? A gente não aprendeu nada. A pandemia veio, prendeu a gente em casa, a gente teve certeza que ia sair de lá diferente. E trabalha mais ainda. Os pais estão mais mergulhados no trabalho, não se tem mais tempo para nada, né? Então, se trabalha o tempo todo. Aliás, lembrei agora que Vera Iaconelli está muito, né, falando muito sobre isso, né? Adoro ela, gente. Ela é maravilhosa. Gente, internet, Instagram também é trabalho. Vamos parar um pouquinho, ter um tempo. Então, tem gente que escreve de madrugada, né, dizendo que não vai poder ir na sessão. Isso é complexo, né? Eu tenho uma vida fora dali. Do trabalho. Eu estou sendo invadida enquanto profissional, né? Estou dando meu exemplo, mas vamos pensar em cada um de nós também. Como é que é isso, né? E como a gente se cobra isso, né? Eu entrei num movimento que, assim, eu tenho 2 momentos no dia que eu respondo e entro no Instagram e 2 momentos no dia que eu entro no WhatsApp. Eu desativei as notificações para mandar mensagem. Desculpa, mas qual é? Deixa eu colocar lá, Mi. Então, mas aí eu comecei... Rejane, você me liga, Rejane. Você me liga que você sabe como é que funciona. Pra não atrapalhar, só falar. Não é, porque aí você começa... 5h10 ela manda mensagem 5h50 da manhã. Eu tenho que falar, desculpa, cara. É porque esse é um dos horários. Eu levanto, faço minha meditação e aí eu fico, antes de acordar. Porque eu já ia puxar sua orelha, porque eu li isso também numa pesquisa maravilhosa aqui. Nada de acordar, desliga lá o alarme, mas não abrir. Não, amiga, não liga nenhuma o telefone. Rede social. Não, que a não ser que seja. Regiane? Não, porque você condiciona o seu dia a ser exatamente acelerado. Porque você abre o WhatsApp, você olha a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e precisa responder, você já entra numa. E aí eu comecei, eu ouvi uma meditação, eu falei, nossa, tem total razão, vou começar a fazer o contrário. Vou só entrar com essa meditação. E depois que eu começo a olhar, dá muita diferença no seu dia, porque você tá com a mente relaxada, ou às vezes fazer as coisas simples, vou fazer meu café, eu vou dar o café da manhã aqui pra criança, vou fazer, depois eu vou dar uma olhada. Gente, muda, é isso, são pequenos hábitos, muda completamente. Agora de manhã eu faço a meditação do Tadashi, sabe? Que ele tem às 6 da manhã, ele é demais, né? Aí eu fico lá preparando, fico ouvindo as coisas, até as crianças começaram a prestar. Aí eu achando que eles não estavam prestando atenção, esses dias o Antônio, mãe, ele tá num outro lugar, ele não tá mais na casa dele, que ele tava dando um curso. E aí eu achei isso fascinante. Eu falei, olha só, você fica achando que a criança não está ali prestando atenção, porque ele tava tomando café bem devagarinho, mas ele tava ouvindo o que ele tava falando. E eu acho que isso realmente dá diferença de você colocar... isso a gente tá falando de limites, né, gente? Limites com nós. Mas amiga. Limites de trabalho, limites exemplos, de exemplos, não Mas é que tem a ver com isso. Você primeiro se conecta com você para começar o dia, né? Então eu faço a minha meditação antes de ligar o telefone, que fica desligado à noite, porque isso mudou, inclusive, minha qualidade de sono. Desligar o telefone. E aí eu acordo, faço a minha meditação, que é, eu pratico a meditação transcendental há 6 anos. Quer contar o episódio do avião?
Podemos, Cassiane, fazer só um Claro, intervalo? Eu preciso te vamos. contar isso. Ela, ai, amiga, tô cansada, não sei o que lá, não sei o que lá. Vou fazer a meditação. Faz, a gente desce no avião. Vai, Aí faz ela assim, vai, amiga. coloca o dedinho assim, ó, pra meditar. Comecei minha Começou a meditação. meditação e eu do lado dela, pode meditar. Fui pegar um livro, comecei a ler e chega a mulher. Ai, biscoito. Aeromoça. É suco, água, suco. Polvilho, Suco, água. polvilho, Era- água, É polvilho, água, polvilho, água. E aí, Balinha de avião? a aeromoça E eu aqui. olha pra ela. E ela meditando assim, ó. Polvilha, água. Aí, na hora que eu olhei pra aeromoça, ela vira pra mim meditando. Fala, aí eu olhei, moça, Aeromoça, não consegui ela assim, ó, entender de que eu tava olhinho fechado, meditando. ó. Aí eu fiz Fazer assim, aquela- eu fiz assim pra Regiane. Tipo, se vira aí, cuida. Marina, não dá nem pra meditar em paz, é isso? Puxa vida! Eu não tava Quase. dormindo, era evidente, eu não tava Aí eu jogada assim, naquela, eu moça, tava meditando. moça, ela tá meditando. Desculpa. A aeromoça ficou arrasada. A aeromoça tão ficou arrasada que na hora que eu fui no banheiro, ela me chamou. Falou, ai, queria te pedir desculpa, porque eu não vi, porque ela tá tão notada. Até a aeromoça tá na automática. Polvilho, água, polvilho. Ah, tá meditando? Não, polvilho. A mulher, ela também tá no looping, coitada. Aí eu falei, não, imagina, porque ela medita. Aí depois ela pediu pra você também, Não, depois né? ela veio com 15 balas pra me dar É. do avião, do polvilho. Do Olha, polvilho. desculpa. Não, gente, eu só escolhi não participar dessa coisa esquizofrênica. Mas, amiga, pra toda você ver fragmentada. Muito como bom. ela confia em mim, né? Porque ela tava meditando de olho fechado. Ela me lembrou. Vai lá. Aí eu... O pior foi eu responder pra você, tá? Ai, meu Deus do céu. Ok, volta, retoma. Gente, mas Mas, esse é um dos segredos, Cassi. Ri Ri. das É situações, ri das situações, ri É. quando o filho faz também coisas É. que você dá risada ou responde coisas, né? Mas assim, só pra gente, então, Humor assim, salva. o que Humor fez, salva. o que mudou pra mim foi isso. Os Até a hábitos, né? qualidade dessa conexão comigo mesma, antes de ligar o telefone, que começa essa enxurrada. Só que aí, Cássia, eu comecei a ser absolutamente cobrada e criticada e até muitas vezes vira piada. Então, por exemplo, eu ganhei o apelido de Rubinho, olha só, no grupo do Rubinho? WhatsApp das amigas, porque eu sempre leio o negócio que já passou faz 2 dias. Aham. Eu não. A Regiane fala assim, amiga, responde. Porque se eu for corresponder com a resposta imediata, dentro desse ritmo frenético, eu vou começar a sentir sintomas que eu estava sentindo um tempo atrás, de ansiedade, de taquicardia, de pressão no braço, de boca seca, da mão formigando, que é o corpo somatizando e dizendo assim, ei, Para. eu não tenho condição de acompanhar isso. Então, como é que a gente estabelece esses limites, né, de uma maneira saudável para você poder continuar convivendo com uma sociedade que entendeu essa lógica, mas colocando a sua forma de fazer isso para não adoecer. Sabe o que Perfeito. mudou muito pra mim também, Marina? Quando eu tirei a Notificação. notificação, É, quando eu não ficava tem também. tocando o tempo todo, aí uma amiga minha falou, não, mas você pode fazer aqui, eu não sabia como mexer. Então, ou seja, pra saber de qualquer coisa no WhatsApp, eu preciso entrar no WhatsApp. Só que só É o que daquele eu negócio da tela não ficar pulando, O tempo mudou. todo te chamando, né? Mudou. É. Você fala, não, agora eu vou Uhum. entrar, depois do almoço eu vou olhar. É É. incrível isso. É incrível. E são pequenas atitudes, né? Isso me fez lembrar que eu soube através de um adolescente, e acho que isso também vale a pena até a gente falar, porque existe uma parte dos adolescentes que está muito preocupada com isso. Tá. Hoje, eu não sei se vocês já leram algo sobre, mas os adultos jovens, eles já não aceitam que sejam chamados no WhatsApp para trabalhar depois das 18 horas. Olha, não sabia. Uhum. Que Não demais. se deseja mais tanto trabalhar em grandes empresas, por exemplo. Eu sei que tem uma mudança, né? Eles ficam muito pouco tempo em grandes empresas e Uhum. aí resolveu, viveu, querem outras oportunidades. Não tem aquilo que a gente tinha de uma carreira longa numa longa. empresa. Não existe mais, né? Não é da vontade. Mas muito em função do que a gente estava falando, né? Desse momento que a gente vive, né? De um cansaço extremo, que é uma servidão voluntária, na verdade, né? Então, os nossos pais, vou fazer carreira aqui, né? Vou me doar. E a vida? O que é a vida, né?
outra pergunta, assim, que eu escutei também de um adolescente. Por que essa correria toda? Para quê? Para chegar aonde? E aí, voltando nessa questão do telefone, certa vez uma criança me fala, me pergunta se eu sabia por que começou a ter um uso muito maior de telefones à noite e tal. Eu falei, eu acho que em função da rede social, né? Que ela estava com essas questões, né? Não estava conseguindo dormir, deitava na cama e ficava no telefone rolando. E vocês sabem que isso se deu a partir do momento que se colocou o despertador no telefone. No telefone. Eu falo para os meus alunos isso, Cassi. Tira o despertador, tá tudo no telefone. Que aí começou a se levar o telefone para dentro do quarto. Olha. Então eu preciso para acordar, então eu levo. Eu preciso compromisso. Tocou, eu já pego, a primeira coisa, né? O primeiro contato que eu tenho. Não, a gente parou de usar relógio. E aí, isso é uma coisa que eu falo muito para os pais que estão percebendo que é sobre isso, todo o problema que eles depositam nos filhos. Eu falo, vamos usar um relógio para a gente não precisar olhar a hora no telefone, por exemplo? Vamos ter um despertador para a gente não precisar acordar com ele? Porque quando eu contei essa história, esse casal falou para mim, mas como é que você acorda? Às 5 horas, se o seu telefone está desligado. Eu falei, não, mas... Eu tinha rádio relógio. Vocês não tinham? Gente, Alexa. Não, gente, na minha época tinha um rádio relógio, gente. Tinha o tic-tac, tinha um rádio relógio que tocava com uma música, que você deixava programado pra cair na rádio. Pá, entrava a música. Vocês não lembram? Era aqueles numerozinhos. O meu era mais simples ainda, aquele que ficava... E aí despertava. Agora, essa realidade de depositar tudo no telefone, eu acho que por essas falas que você está trazendo, ela vai começar, esse jogo vai começar a virar, não vai não? Olha, a gente tem que ter esperança, né? E é o que eu tenho muito nessa geração que está chegando agora, né? Os nossos filhos, né? Sim. Porque, veja bem, eles se questionam muito mais. Mas depende muito do exemplo que a gente dá, né? Por exemplo, na minha casa a gente tem estamos tentando implementar a caixinha do telefone. Super caixinha, funciona. Deixa lá. Chegou em casa, deixou lá. E eu ouvi de um amigo europeu. Não, chego em casa, Cassi, meu telefone fica lá e a gente vai interagir. Na minha casa é brincar, se tiver que brigar, vai brigar, porque também tem o lugar importante, né? Da briga, das discussões, é onde a gente conhece, interage o outro, é onde a gente sai preparado para a vida também, né? Então, como tem essa falta... Sim. Tá todo mundo chegando lá na vida adulta e não sabendo interagir. A com Cássia o outro. É mãe do Vicente, gente. Querido. Mas aí acho que aí a gente já deu algumas respostas, né? De como e que a gente pode viabilizar um ambiente mais favorável à conexão real e segura, né? Então a gente falou de repente, poder se conectar primeiro com você antes de se conectar com um milhão de pessoas. Né? Se olhar, né? A caixinha, minha casa mudou por completo quando a gente colocou a caixinha. Então, todos os telefones dormem fora do quarto, lá na caixinha. A gente se conecta primeiro antes de ligá-los. O despertador no quarto. E aí a gente começa a estabelecer um ambiente mesmo propício, né? Mais favorável. Podemos sugerir mais algumas coisas? Por favor, coisas? vai, Cássia. Vou anotar. Sugestões, né? Eu costumo sempre dizer isso. O que funciona na minha casa, a receita do meu bolo, pode ser diferente para vocês, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Dividir, né? Então, uma questão que, assim, até nesse livro do Geração Ansiosa está sendo muito falada, né? É que a partir do momento que a criança ganha o smartphone, né? Que não tem mais acesso àquele telefone flip, né? Que é para se comunicar com os pais. A questão dos transtornos mentais tem um boom. Então, a rede social, quanto mais tarde puder ser apresentada à criança, não estou nem falando adolescente aqui, estou falando criança, porque tem criança com 5 anos com iPhone. Se para a gente, enquanto adultos, é difícil, imagina uma criança. Então, assim, tem casos de crianças que estão hiper, mega ansiosas, desenvolvendo transtornos, porque aí começa a entrar em rede social, em site pornográfico,
Na maioria dos casos, os pais não sabem, não percebem, né? Porque tá todo mundo muito ocupado, né? Então, eu acho que isso, assim, pode ser pensado, né? Tem uma sugestão nesse livro, que é que se pudesse, a partir do 8º ano, né, liberar alguma rede social para o adolescente, né? Quanto mais a gente conseguir levar isso, a gente preserva mais essas conexões, inclusive a questão da estrutura cerebral, né? Que ainda não está totalmente A formada, luz do telefone prejudica muito o sono. Os Então, olhos, a os visão. olhos, exatamente. E são casos que têm aumentado muito, né? Sim. À noite, né? Se pudéssemos também ter acesso umas 3 horas antes de dormir, tirar, né? Então, eu percebo muito isso no consultório também, né? Muita criança e adolescente com dificuldade de dormir, uma queixa recorrente, terror noturno aumentando muito, né? A gente falou aqui sobre o terror nos episódios também, né? Quando era pequenininho, mas... Agora, você vê uma ligação diretamente entre a alimentação, o excesso do açúcar, com essas variações, assim, todas de comportamento? Total, né? E isso, assim, a gente vem percebendo, né? Por exemplo, nossos filhos. Não, deem açúcar para eles no final de semana. É isso. Louquinho, olha a festinha. Ó, eu até quero sugerir esse livro aqui. Ótimo. Não sei se vocês conhecem, mas esse livro é muito legal para o profissional da infância que está nos ouvindo aqui, da infância e da adolescência, mas também para os pais em casa. E é legal porque ele é divididinho em capítulo. Então, a gente vai entender o que por exemplo, quais são os alimentos relacionados à insônia, e que são conhecimentos assim, né? De repente você vai descobrir que a cereja, por exemplo, ajuda à noite, ela tem propriedades que vão trabalhar na indução do sono, porque, de novo, aquela pergunta que eu te fiz, de como a gente está percebendo o modo operante de vida na sociedade ser confundido com transtornos, as características de alimentação que... Eu tive um caso de uma aluna que, assim, a ansiedade lá gritando, berrando, aí ia ver. Ela comia açúcar todos os dias, alimentos inflamatórios todos os dias, dormia com o telefone embaixo do travesseiro e estava medicada. Estava tomando remédio para ansiedade. Aí eu falei, vamos dar alguns passos para trás? E vamos começar tirando as coisas que causam ansiedade, que estão normalizadas na sua vida, para a gente entender esse lugar, desse rótulo que ela vestiu, que sou uma pessoa ansiosa, preciso tomar remédio para ansiedade. Fala um pouco pra gente também sobre isso, assim, esse sobre boom o uso da medicação. E de principalmente, está dentro também dessa mesma pergunta, medicar crianças que são muito pequenininhas, assim, de 5, 6, 7 anos, realmente, assim, é necessário, realmente é... Como que é, né? Vamos falar desse... são 2 perguntas em uma, né? Eu vejo que tá tudo muito conectado, né? Hoje, eu não consigo mais trabalhar com pais, com famílias, se não tiver um olhar para isso tudo, né? Que é atividade física, adulto também, né? Adulto, criança, adolescente, né? Atividade física, alimentação. A gente chega de abrir pacote, né? É a gente poder voltar lá para a comidinha das nossas avós, né? Então, sono. Esse trio, que isso também vai melhorando, né? E a gente tem visto, porque a gente está falando de níveis inflamatórios sempre, né? Aí quem é nutricionista, médico, vai saber falar mais propriedade sobre. Mas isso precisa estar junto. E aí, para a gente dar conta dessas pontas que não andam bem, sempre o caminho mais fácil, porque a gente busca soluções mágicas, né? Muitas vezes a psicoterapia, a análise, não é tão mágico assim. Não é uma sessão, meses. Com a rapidez. Claro. Eu quero resultado rápido de um tratamento. Exatamente. A nossa sociedade é assim, né? Por isso que eu vou para medicação. Eu vou para medicação porque eu tenho uma falsa ideia que isso vai ser rápido, vai aquietar minha criança. Normalmente, aí também isso são dados empíricos do que se eu vivo no meu consultório, eu vejo com os meus colegas. Sempre no consultório é uma predominância de meninos. O menino, ele dá mais problema na escola, né? É a agressividade, é para fora, né? A queixa, o sintoma é sempre para fora. Enquanto a menina, ela tá mais fechadinha, deprimida,
muitos casos de cutting agora, né? Então, crianças se cortando, se automutilando. E eu acho que, assim, poder pensar sobre isso, as famílias poderem olhar um pouco mais, né? Para suas meninas também, o que tá acontecendo? Minha filha tá tão quietinha, né? Será que isso tá Você acha que são normal? sinais do que essa Sinais criança já... importantíssimos. Que são Aquela ficar muito quieto, Uhum. Se recolher muito, que mais, assim? É natural na adolescência que o adolescente se tranque no quarto, sim, é normal. Mas tá demais, tá no escuro, isso tem aparecido muito também, né? Então, tem um dia todo, a gente sabe a importância do sol para desenvolver, né, todas as nossas funções vitais, mas o adolescente fica trancado no escuro. O pai precisa se colocar pontos de interrogação, será que tá ok? Será que não tá demais, né? Sintomas de tristeza há mais de 2 semanas, né? Falas recorrentes, né? De uma dificuldade na vida, um pensamento negativo. São sinais de alerta, mas para isso a gente precisa, de alguma forma, estar conectado, estar ouvindo quem está ali com a gente, quem mora com a gente, né? Muitas vezes quem faz esse papel, e eu acho isso também interessante, são as babás, as empregadas domésticas, cuidadoras. Né? E às vezes o professor, né? Na adolescência tem professores que são anjos, né? Assim, que observam, que percebem aquela aluna, aquele aluno que está mais calado, né? Eu me preocupo muito, sabe, com quem? Com as polianas. Eu fico muito atenta aos meus alunos e alunas que... Ah, mas pelo menos tem esse lado bom. Ah, não, mas pelo menos eu continuo... Tô sofrendo bullying, mas pelo menos eu tenho aquela amiga. Não, mas pelo menos... A positividade tóxica. Aquela que vê o lado bom sempre em tudo e não se permite a tristeza chegar. Eu falo que o palhaço, no camarim, ele sofre. Né? Então, tá bom para todo mundo? Ele tá fazendo todo mundo rir, ele tá deixando todo mundo legal e agradável. E como é que tá quando ele se fecha no camarim? Porque é ali que ele chora. Então, eu faço sempre essa analogia para eles. Até que ponto a gente está conseguindo ser autêntico nas nossas relações, até que ponto a gente só está tornando tudo sempre o tempo todo agradável para todo mundo e a gente está com o mundo interno devastado. Eu fico muito preocupada com essas crianças muito positivas, com esses adolescentes muito positivos em relação à vida, que não permitem uma raiva chegar, que não permitem uma tristeza chegar. Porque isso, na verdade, aí a gente vai entendendo um pouquinho de como funciona a nossa mente, né? Eu até trouxe uma imagem que é do iceberg, né? Pra gente entender como é que funciona o nosso inconsciente, né? Obviamente que essa raiva, ela não vai ficar ali, reprimiu, ela vai para onde? Vai para o nosso inconsciente. Tem aí a imagem, E o que aparece disso, que a gente mostra, é só a pontinha desse iceberg, ó. Nosso consciente ali, né? O que está aparecendo na vida social, nas interações, é só o branquinho, né? Agora vocês vejam tudo que tem, né? O id, que são os impulsos, as fantasias, né? A racionalidade, o superego, que é a moral, né? Então, quando... Ai, será que eu fiz aquilo, né? Foi certo? Não, eu fui inapropriado. E o adolescente sofre com isso. E é o que vai levando, muitas vezes, a uma depressão, a ideações suicidas, né? E é justamente o que a gente precisa trabalhar, é o que está lá, inconsciente. Que muitas vezes está no trauma. Eu reprimi, eu não consigo achar vazão para isso, vai para o meu corpo, vai para os sintomas de ansiedade neurótica, né? Que não é o tipo de ansiedade que é para eu me adaptar, né? Existe a ansiedade que é adaptativa, que é do medo. O medo para eu saber que eu não posso atravessar a rua na Avenida das Américas, senão eu posso morrer. Então, é o medo que nos protege. Agora, existe também o medo que vai fazendo com que a gente fantasie coisas para além. Como se eu entrar no elevador, o elevador vai cair, eu vou morrer. Não, calma.
né? Aí já foi para um outro nível, a gente precisa investigar, aprofundar isso e ver aonde isso tudo tá, para a gente não ir caminhando também para as depressões maiores, né, que chamamos. E aí, acho que a gente pode até tocar nesse assunto, né, que a gente falou do cutting na adolescência. E é o que aparece muito, né, aquele... E o cut assim, Cássia, é uma dúvida minha, eu preciso estar viva, mostrar para meus pais, eu preciso me machucar para os meus pais me perceberem. Qual é o relato deles, assim? Porque é muito agressivo isso, né? O que você recebe isso em consultório? É feito isso para quê? Quero realmente... Aí a gente precisa pensar na subjetividade daquele indivíduo que está ali com a gente, né? Mas de uma maneira geral, assim, o que eu escuto mais, né? É uma descarga motora. Preciso extravasar, eu preciso sentir. Não estou conseguindo interagir. Sentir. A partir do momento que eu corto, eu tô vivo. Eu vejo sangue, eu vivo, eu tô ali. Eu escutei uma vez de uma aluna, porque ela estava se machucando com a unha, né? Não era o caso de se cortar, mas com a unha dela, ela pressionava até fazer um arranhado, até fazer, em alguns casos, um furinho, e aí tirava a pele. Eu disse para ela, isso é automutilação. Teu corpo precisa ser tratado com respeito, com positividade. Então, vamos entender o porquê, o que é isso. Eu brinco muito com o iceberg da gente fazer um mergulho para enxergar onde a água é mais turva. Então, ali, você não está conseguindo enxergar sozinha, por isso, para quem está nos ouvindo, busque ajuda profissional sem nenhum tipo de receio, porque o profissional vai te ajudar a enxergar lá onde a água é turva, né? Onde estão se formando essas crenças, né? E aí ela disse assim para mim, quando eu sinto a dor física na minha mão, alivia a dor que está no meu coração. É uma tristeza. E aí a gente já está falando de um transtorno, de algo que é mais grave. E como é que a gente vai percebendo isso também, né? Até para os pais estarem alerta, né? E isso no consultório é muito um trabalho que eu digo assim, que a gente é uma equipe em prol daquela criança, daquele adolescente que está ali. Certa vez ouvi de uma mãe que, poxa, um calor danado e minha filha não tira o casaco. E aí, quando a gente vai aos pouquinhos, observando, a situação já está no extremo quando não chega a ser internada, né? Casos de medicação também, né? De excesso de medicação por uma frustração. Isso eu acho que é importante também, né, Marina, a gente tocar, que eu acho que você falou um pouquinho lá atrás, né? Que é um momento, assim, que se chega num nível de sofrimento, de dor, de não dar conta da frustração, que eu não vejo outra possibilidade. Eu quero acabar com aquilo, acabar com a dor, que não é necessariamente morrer. Só que nesse acabar com a dor, a gente está falando da questão do suicídio também, né? De não dar mais conta, não aguento mais tamanho sofrimento, eu não consigo que ninguém me entenda, também passa muito por esse lugar. Nesse momento que nós vivemos, existe a questão da solidão que está sempre nesse pano de fundo, né? Das depressões. Então, sempre todo mundo muito só, interagindo com todo mundo, né? Essa coisa histérica, né? Que se vive das redes sociais e tal, mas na verdade, muito sozinho, né? Ô, Cássia, e você acha, assim, eu fico pensando aqui, né? Tô pensando nos pais, assim, que... Imagina, o filho tenta, né? Tirar a vida e interno e depois volta. E aí, aconteceu isso com uma amiga minha, né? E ela falou que o quanto ela tinha de vergonha, essa filha, pelo que fez, porque eles voltam com muita vergonha, né? Porque acabou que o planejado não deu certo, e volta e pede muito perdão. Fico pensando até que ponto também ter esse diálogo com os filhos, onde você possa reviver momentos também que foram de muito constrangimento na sua vida.
Ou de grandes decepções, ou de grandes dores. Porque, assim, eu lembro quando a gente era adolescente, você nunca acha que seu pai e sua mãe passam, né? Você acha que é só você que tá passando por aquilo. Você não acha que sua mãe e seu pai, né? Todo mundo esquece de olhar e fala, não, peraí, ali já foi uma mulher, já foi uma adolescente, já foi um... Porque às vezes é legal ter esse... Eu acho que deve ser, né? Eu não sei se tá certo, é uma pergunta, assim, se é bom essa troca, você colocar, ei, também já tive aí, também já tive essa raiva, entendeu? Já deu tudo muito errado comigo. Não sei, isso funciona assim? Ou você acha que pro adolescente, ai não me vem com seus exemplos, sai daqui, entende o que eu tô falando? Eu acho que assim, sempre depende muito, né? Acho que a mãe e o pai, eles têm que ir sentindo, né? Como é que eu consigo dialogar com a minha criança, com o meu adolescente? É porque às vezes não consegue, Cássia. Não isso que consegue, é difícil. As crianças não deixam. Sai do meu quarto, mas alguma coisa entra, Regiane. Alguma coisa entra. Porque a gente tem que lembrar sempre que a rebeldia faz parte da síndrome normal da adolescência, né? Mas eu acho esse caminho sempre um caminho muito positivo. Pelo seguinte, quando eu falei para vocês assim que eu acabo ouvindo muito, né, das crianças no consultório que minha mãe sempre vem me dizendo o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, meu pai sempre tem dicas de como, eles não fazem, mas eles também não trocam. Não, eu já passei por isso. Olha, eu não quero cortar o que você está me dizendo, falar sobre mim, mas talvez possa te ajudar. Porque eu estou lembrando aqui que eu também tive uma frustração terrível sobre alguma coisa e eu passei por isso e tal. Isso é para te dizer que eu sei o que é estar desse lado. Eu sei o que você está passando. É a empatia, né? Que na adolescência ela fica um pouco mais borrada. Por quê? Porque o narcisismo do adolescente aflora, ele tá voltado para ele. Isso precisa acontecer, isso não é um problema. Não é um problema. Eu tenho duas sugestões com essa questão. A primeira é usar a ficção como um caminho de conexão. Filme, teatro. Filha, vamos assim, assistir uma peça, show, né? Um show, uma música. Uma exposição que, de repente, você tem um gancho através de uma pintura, de uma obra de arte. A ficção e a arte, a literatura, elas podem conectar fora desse lugar que é eu querer que meu filho aprenda pela minha experiência. Então, né, a gente foi assistir Querida Evan Hansen, né? Então, assim, poxa, falar sobre solidão, sobre ideação, né? Sobre rejeição, bullying... Falar sobre adolescência a partir de um musical que a gente foi assistir juntos, e aí a gente saiu de lá, a gente foi comer e os dois tipos lanche, de mãe também, né? A gente depois falou, nossa, aquela mãe, mas ela tinha necessidade de trabalhar, né? E a outra mãe que era tão presente, e o outro filho tinha tantas questões, fala, gente, não tem bula, não tem receita. Porque a arte, ela educa muito nesse sentido. Então, às vezes, a gente pode se conectar. E outra, a gente vai entrar num ambiente ficcional. Isso vai fazer com que a gente libere neurotransmissores do prazer também, porque é gostoso, porque é lúdico, porque é um recorte no tempo e no espaço. Eu saio daquele lugar, né, de quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Vamos ao teatro, né? Vou colocar uma música aqui. E a gente começa a abrir um espaço emocionalmente mais favorável para a conversa, né? Perfeito. E a outra dica é trazer esse autorrelato, esse depoimento para o presente. E não só no passado, assim, eu já passei por isso. Ai, que saco. É isso que eu falei. Adolescente, amor, agora quem tá passando sou eu, entendeu? Então, assim, é sobre mim. Então, assim, eu vejo que os meus alunos, os meus filhos se conectam muito quando eu falo assim, tô passando por um problema agora. Nossa, tá tendo um bullying na sala dos professores ali. Nossa, tá tendo uma situação no meu trabalho agora que eu não tô sabendo como resolver. Caraca, minha mãe tá passando por isso agora. Quer dizer que não basta ser adulto para a vida ser resolvida e agora eu sou adolescente, eu sou o grande problema da família, né? Essas questões, elas permeiam todas as idades. Sim. Tá tudo bem a gente falar sobre isso, eu também não tenho todas as respostas, mas eu estou aqui para passar por isso ao seu lado. Eu acho que a gente erra muito no quando trazer a nossa experiência. A gente quer atropelar, e às vezes a gente só precisa ouvir.
validar. Ótimo. E aí saber o momento, porque senão a gente faz a poliana. Sim. Se você, sabe essa tristeza que você tá vivendo? Vamos só pular esse pedacinho, deixa eu te falar como é que você fica bem. Deixa eu chegar aos 30 anos, Olha, vai ser ótimo. gente, isso é uma queixa recorrente. A gente precisa estar mais atento. A gente não consegue ouvir as crianças e os adolescentes. Não consegue, enquanto adulto. Tem que resolver. Meu filho chega com um problema, eu tenho que resolver. Eu só quero falar. Você não me deixa falar. Isso é algo que acontece Agora, no consultório. posso dar um exemplo bobo, assim, mas que eu falei, gente, olha que coisa louca, né? Enfim, trabalho há mais de quase 30 anos já como atriz aí, né, gente? Comecei muito cedo e tal. E eu sempre chegava e falava, novela da mamãe, vem aqui ver uma cena. Aí me chamavam, vai passar a cena da mamãe. Cena da mamãe, a cena, olha. Posso ver YouTube, mãe? Aí, ninguém quis ver e tal. Mas no teatro foram, adoraram. E aí eu cheguei pra eles e fui contar, nossa, a mamãe agora vai ter um canal no YouTube. Mentira! Mãe, vou contar pra todos. Tipo assim, eu vi na cara deles que tinha algum lugar que eu pertencia agora ao mundo deles. E ele, eu vou falar para os meus amigos, vou pedir pra escrever. Aí eu fiquei chocada, eu falei, gente, 30 anos de carreira não serviram para nada, porque meu filho só me validou quando eu cheguei e tem um canal no YouTube. Agora pode falar, mãe, agora você tem um canal no YouTube. Agora eu tenho um canal no YouTube. Imagina se fôssemos jogadores de futebol. Imagina, amiga, então, imagina, quando ganha chuteira, então, Ou isso. seja, falar a mesma linguagem. É a mesma linguagem deles. A gente assim. se aproximar deles, né? É. Meu filho adora coisas mais radicais. É. Então, foi um lugar também que eu descobri com ele, que era um lugar de conversar sobre isso, se eu fosse fazer uma tirolesa. Bem menos radical do que ele gosta, mas assim, foi o jeito dele de lidar com os medos, dele poder se fortalecer. E da gente ir conversando sobre isso, né? Ai, tá com muito medo. Pezinho e mãozinha estão numa sudorese danada. O que você tá sentindo, seu coração? Eu também tô sentindo. Tá, mas vamos. Né? Então, tenho esses lugares, assim, da gente ir conhecendo os nossos filhos, a gente se aproximar. Você estava falando também, né, Marina, do arte. Eu sempre acho que arte e humor são coisas imprescindíveis na vida, né? Facilita o nosso viver, né? E estava lembrando aqui que certo dia vendo o filme com algumas crianças, surge uma cena simples, era um filme 10 anos, onde o garoto colocava a mão debaixo da coberta. E aí surge a pergunta, o que ele está fazendo? Será que ele está tocando a sua parte íntima? Porque eu também sinto isso. Nossa, mas eu nunca pensei que eu poderia falar sobre isso. Eu achei que era uma coisa estranha. De repente, aquilo se transformou numa conversa. E, ao mesmo tempo, num alívio. Grande. Opa, é normal, acontece com todo mundo. Minha mãe, a minha tia tá podendo falar sobre isso, né? Com naturalidade. Então, a gente também vai tirando esse peso, né? Que fica no que a gente estava falando do superego, na moral, na rigidez, né? Da educação, né? Que a gente teve, né? Amiga, eu tenho que te dar parabéns, porque o Vicente é um menino muito querido. Gente boa! Sabe aquela criança gostosa de estar junto, assim, resolve rápido as coisas. Como que é? O líder do grupo. Ele é o líder do trio, digamos assim. Tá indo no caminho certo, grupo, amiga. Né, amiga. Pode falar isso. Tá indo no caminho. Bom. Isso é bom. Eu sou suspeita, né? A gente curte nossos filhos. E os seus também são maravilhosos. Estamos tentando, gente. Estamos em obras. Estamos em obras. Estou no período de obras. Juntos, assim, acho que funciona, né? Porque às vezes é difícil, né? A gente achar, assim, os amigos, uma dupla... Né? Pais que a gente possa interagir e as coisas funcionem, né? Isso são as coisas boas que a gente Muito ganha legal. na maternidade, né? Às vezes tem um grupo de mães assim, que vamos combinar que é horrível, que ninguém aguenta um grupo de mães, mas tem outros que são tão legais, assim, tem uns grupos que você tem uma conexão, né? Tem uma coisa boa, e você ganha, né? Você ganha amigos, assim, amigas, e por conta das crianças é uma coisa tão maravilhosa, né? E a gente poder preservar isso também, né? Porque eu tava pensando que, assim,
existe, não é terapia, mas é terapêutico, né? Não é esse o meme? Tem um grupo de mães da creche ainda, que a gente ainda convive. Você fala. Uma vez ao mês a gente janta. Que legal. Meninas, não ficar com ciúme da Rita. Tô vendo um problema no Você grupo. tá vendo que você tá causando, vendo. Regiane Alves. Por quê, gente? Só porque a gente fez uma viagem juntas. Aproveita, amiga, manda um Não beijo. posso nem passar lá. Manda um beijo As pras amigas. borboletinhas. Beijos, borboletinhas. Pra não causar desavença no grupo das mães. Não quero, mas gente, isso vocês é são muito tão saudável. importantes, é tão saudável o grupo de mães de conexão. A gente fez um episódio aqui que chamava Rede de Apoio. E ela chorou, falou dessas amigas desde a creche, né? Desde mesma coisa que estão juntas. O meu grupo chama Chopp das Mamães, então tá um pouco diferente. É tipo borboletinhas, mas é um grupo que a gente se fala, que a gente tem muita troca, é desde lá de trás. Assim, é muito bonito, né? O meu filho, o Gabriel, ele teve a sorte dessa turminha, dessa escolinha, estarem juntos até então, na mesma escola. Já tem aí Legal. 7 anos, né? 7 anos já. Juntos. Olha que legal. Muito São legal. essas amizades que ficam, né? Uhum. Eu acho muito, muito saudável e bacana também para nós. E, gente, e é muito legal a gente falar aqui no podcast que, na verdade, são trocas reais, né? Então, assim, a Cássia é uma psicóloga, ela também tem um filho, ela também vive na realidade a maternidade dela, o que dá certo, o que dá completamente errado. Nós aqui também, né? Mães aqui né, das duplas aqui. Então, a gente faz essa troca para a gente tentar estar um pouco mais atento, não é um pouco o quanto a nossa observação, os sinais, ter essa conexão. Né? Acho que resumindo hoje foi um pouco isso, assim, né? A gente se olhar primeiro, quais são os nossos atos, as nossas atitudes, e o que a gente pode... trabalhar, né? Eu até trouxe esse livro da Maya Angelou, que eu gosto muito, Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, porque ele é ele propõe exercícios, assim, sabe? Então, porque eu acho que a gente está aqui falando de pré-adolescência, de adolescência, e eu acho que uma coisa muito legal que a Maya traz nesse livro é esse passo atrás, que a gente sabe que educar uma criança é sobre a gente se reeducar, a gente entender os ciclos que a gente quer perpetuar, os padrões que a gente quer levar adiante e aquilo que a gente quer romper, né? E para isso a gente vai precisar olhar para a gente, e a hora que a gente olhar para a gente, querendo ou não, a gente vai encontrar sombra e luz, né? Mas para a gente encontrar luz, a gente vai... Eu falo que é a caixinha de Pandora, né? Não tem muito como ser diferente disso. E a gente está falando aqui sobre pré-adolescência e adolescência, e eu acho que tem uma questão que é fundamental a gente deixar, que é a conexão que a gente quer ter com os nossos filhos na adolescência, ela vai ser construída na infância. Não adianta chegar assim, agora você faz o que eu tô mandando, você me obedece cegamente, quem manda que sou eu, minha casa, minhas regras, e chegar lá na adolescência e bater na porta do quarto, filho, fala comigo. Oi? Quando é que tem aparece a fada madrinha com a varinha de condão? Plim! Pronto, agora você participa, agora você tem voz. Né? Então, a gente precisa começar com esse processo com a gente, entender as nossas feridas. Quem é que está se relacionando com esse filho? Sou eu, adulto, maduro, ou é a minha criança interior ferida? São as minhas questões da infância no controle. Para que eu possa me relacionar com ele no meu lugar, nessa relação, que é o lugar do adulto. Ótimo. Porque a gente entra também num outro ponto, né? Que se perdeu um pouco do lugar, assim, tá confuso, na verdade. A função da mãe, a função do pai. Tem famílias que, às vezes, o filho que manda, né? É verdade. Não é? Então, qual é esse lugar que eu preciso estar me entendendo um pouco para estar interagindo com essa criança que está em formação? Isso é muito importante, tá? Em formação. Sim. Nós não, embora a nossa criança, a infância é o terreno que se pisa sempre. Lia Luft. Então, lembrar disso também, mas a gente precisa ter essa ideia, né, que existe uma assimetria ali. Quem manda, mas ao mesmo tempo, bom, tem uma confusão sobre a permissividade hoje, né? Sim. As frustrações, uma coisa vai encadeando na outra.
Eu estava até lembrando aqui, né, que às vezes a gente conversa sobre isso no consultório, aí alguém me liga, nossa, você falou isso, aí meu marido ficou muito rígido agora. Então, qual é o ponto, né? O ponto de equilíbrio, né, amiga? O não é limite e o não é amor. Donald Winnicott, que é um pediatra, psicanalista. E ele traz isso, a gente precisa ter essa noção sempre, porque a criança, ela vai em busca do sim, mas dá um alívio quando o pai fala, não, se dá. Você não vai se jogar de não sei aonde, você não vai fazer. Basta a gente lembrar lá, né, nos nossos exemplos, assim, né? Mas não do que sim, né? Mas aí, já que você trouxe o Winnicott, eu acho que é até bom para a gente encerrar com a ideia das mães suficientemente boas, para a gente parar de se cobrar esse gabarito ticado, né? Assim, e que a gente vai... É um jogo. Eu gosto de pensar na educação como um jogo. Eu tenho um protocolo que se chama Jogar Educa, que é justamente o protocolo de educação de crianças e adolescentes, que é convide o seu filho para o jogo da própria educação. E mostre que você, nesse jogo, também está se reeducando. Então, quando a gente entende isso de uma forma mais espiralada e não numa relação vertical, onde eu estou aqui, meu filho está aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e nem aqui onde somos amiguinhos, filho, manda aí, fala aí o que você quer fazer para ficar bom para você. É uma relação espiralada. É um jogo, é uma troca o tempo todo e nós somos suficientemente boas. Sempre. Ai, maravilhoso. Lembra que eu te falei que ia trazer a caneca? Não, mãe suficientemente De boas. Eu ia, mas aí depois eu vi vocês com canecas lindas aqui. Vou resgatar, Tá vou bom. resgatar a ideia. É bom, Vou é mandar. bom, é isso aí, tá bom. Que é isso mesmo, né, Marina? Ótimo você ter lembrado. Cassi, muita gratidão. Obrigada a Obrigada. vocês. É Obrigada muito a bom vocês. esse papo. Foi Fico ótimo. super assim, honrada, feliz de você ter aceitado, né? Acho que os grandes projetos, eles começam assim, com o apoio dos nossos grandes amigos. Sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito. E mais ainda agora, assim, dando várias dicas amei. bacanas, né? Gostou? Né? Eu queria que Amei. vocês conhecessem, agora vocês já podem Ah, tomar o seu Regiane show. no papel muito. de agregadora. Agregadora, podem já. E é isso, gente. Então, Obrigada. se você curtiu aqui este papo muito bacana, dá lá o seu likezinho, indique para as suas amigas, se inscrevam, não é? Isso, quer deixar algum recado final, Cassi? Sua rede social, de repente, para os seus contatos? @psi. É Você arroba tem? psi, underline, Cassiane Crestani. Underline Crestani. É isso aí, vai Acho estar que aqui é embaixo. Mas queria agradecer muito a Que vocês. bom. Foi uma troca Ótimo. ótima. Isso aí, que Obrigada. bom. Obrigada. Beijo! Beijo! Dá tchau lá para outra câmera. Beijo! Até o próximo episódio.